aquele salto dançando lá. Aquele salto dançando. Pessoal, deixa eu fazer um comentáriozinho aqui. Um comentáriozinho rápido que seria para finalizar essa parte de estatística. Claro que depois da manhã a gente vai fazer um simulado para a prova. E depois dessa prova corrigida eu também vou querer voltar, pelo menos fazer um exercício ou outro dessa parte. Mas só para a gente preparar o meio de campo. Eu diria que assim, cara, a ferramenta mais poderosa que a estatística forneceu em várias áreas, e uma área que eu acho que tu de repente tem alguma percepção aí que tu, das notícias, como por exemplo vôlei, futebol, basquete, e não só obviamente nos esportes, mas também na indústria, uma ferramenta estatística que faz diferença mesmo, mais que essas outras todas que nós vimos, é a história do desvio padrão e da variância. São cálculos estatísticos que se faz que são um pouco mais aprimorados que esses que nós vimos. Mas eles revelam alguma coisa que é importante conhecer. Por exemplo, imagina disputa de pênalti, como a gente estava comentando lá, eu e o Yong no recreio, depois da média geométrica. Se tu sabe o comportamento dos teus jogadores estatisticamente, tu mede lá no treino quantos chutes ele deu, quantos ele converteu, e se tu sabe o histórico de cada jogador, tu tem como prever matematicamente qual é o jogador que te dá a maior chance de acertar o pênalti. E se tu tá numa disputa de campeonato por final e é pênalti, né, por pênalti na final, tu vai ter que fazer o teu melhor e não é com o teu feeling, não é com o teu coração, que tu vai, ai fulano, bate, bate, bate. É com o estudo estatístico que foi feito nos treinos. É com o estudo estatístico que tu fez nos treinos. Esse estudo se baseia nessas duas coisas que eu quero te comentar agora. Desvio padrão e variância. O que é desvio padrão? Para tu calcular o desvio padrão de um certo número de eventos, tu faz o seguinte, ó. Tu pega um dos valores do evento, subtrai da média, eleva ao quadrado. Pega o outro valor, subtrai a média, eleva ao quadrado. Pega o terceiro valor, subtrai a média, eleva ao quadrado. E faz isso com os N valores. Bem legal. E depois que tu fez isso, e somou isso tudo, tu divide por N. Não é um tipo de média? É uma média, né? É uma média do quê? Da diferença dos quadrados. Concorda comigo? A média da diferença menos dos quadrados. Que diferença é essa? É a diferença entre a média que o cara fez e o valor que ele obteve em cada tentativa. Como assim, professor? Não estou entendendo. Uma maneira bem fácil de entender. Imagina que tu está testando a habilidade do cara de fazer cesta no basquete. Ele tem 10 tentativas. Beleza? A cada vez que ele vai jogar, ele tem 10 arremessos, tudo bem? Aí tu vai lá e tu vê o cara fazer isso 100 vezes. 100 vezes, cada vez 10 arremessos. Tudo bem? Então são 1000 arremessos. Passasse a tarde inteira observando o cara. E tu fosse anotando de 10 em 10 o valor da pontuação que ele obteve. Tudo bem? Aí tu vai pegar a média vai pegar cada uma dessas 100 tentativas de 10 arremessos e vai tirar a média. Soma quantos pontos ele fez em cada uma delas, divide por 100. Tudo bem? Tu achasse o X com o tracinho em cima. O que é o X com o tracinho em cima? A média. Aí tu vai pegar a primeira tentativa dele de 10 cestas, pega o valor que deu, subtrai da média e eleva. Pega o segundo grupo de 10 arremessos, tu anotou na tabelinha quanto que ele conseguiu daqueles 10. Bota aqui no X2, subtrai da, eleva. Ou seja, não é o tiozinho que vai fazer na mão esse cálculo. Tu vai jogar esses dados no Excel e vai apertar um botão. Puf, ele vai cuspir lá para ti o desvio padrão. Só que é importante saber o que é esse desvio padrão, certo? Olha o nome, desvio padrão. Quando que esses valores aqui vão dar baixos? O que teria que acontecer para dar zero? O cálculo todo. Tu enxerga como é que isso aqui tudo poderia dar zero? Ele não tentar. Ele não tentar nenhuma vez. Bom. Isso é querendo me sacanear. E aí, alguém tem uma... O cara fez, o cara tentou. Eu obriguei, eu tenho uma arma na cabeça do cara.
Se ele errar tudo, deixa eu ver se vai funcionar. Se ele errar tudo sempre, em todas, é verdade. Porque a média vai dar quanto? 0. E quanto que ele fez em cada uma delas? 0. 0 menos 0? Vai dar 0. Se ele errar tudo, vai dar 0. Mas tem outras situações 1000 que ele não erra tudo e que pode dar 0. Qual é? Se ele acertar tudo, vamos dizer que cada cesta vale 2 pontos, 20 pontos. Quanto é que deu a média? 20. Quanto é que ele fez na primeira tentativa? 20 menos 20? 0. Mas tem outras infinitas situações onde ele não erra tudo e não acerta tudo e dá 0. Todas as tentativas são iguais. Quando todas as tentativas são iguais. Quando o cara é uma máquina de precisão. Ele fez 6 cestas na primeira tentativa, das 10. Depois ele fez 6 de novo, das 10. Ele fez 6 de novo. Meu Deus, cara. Ele sempre erra só 40%. Concorda comigo? Claro que o desvio padrão vai dar 0. Porque esse cálculo é para medir o quanto o cara desvia. O quanto o cara muda. Sacou a ideia? Então tu vê. Claro que agora aplicar a continha é boba. É coisa para trabalho braçal para a gente se acostumar. Ninja foi o filho da mãe que criou essa ideia. Uma ideia matemática que mede a variante, que mede o desvio que a pessoa tem numa certa situação. Estava comentando com o Jung que essa brincadeira aí, bicho, ela mudou a vida de muita gente. Por exemplo, só para tu ter uma das partes menos importantes que a estatística revolucionou. Beisebol. Tem um filme famoso que fala lá de um time de beisebol que ganhou de todos os times milionários da época com uma folha de pagamento 30, 40 vezes menor que a dos outros times, ou seja, com teoricamente jogadores muito piores, ganhou de todos os times de beisebol num certo período, lá bateu todos os recordes de vitória, jogando contra caras muito melhores. É mais ou menos como pegar, sei lá, o time do Cruzeiro hoje, botar para jogar com o time do Avaí, estatisticamente modificado, e o time do Avaí começar a ganhar tudo. Com os mesmos jogadores, só que agora é o seguinte, pô, vamos fazer estatística de cada cara. Porra, esse cara é lateral esquerdo, mas ele é um monstro, como atacante. Faz a estatística do cara treinando em cada posição. Por que tu é lateral esquerdo? Ah, meu pai era lateral esquerdo, eu gosto de lateral esquerdo. Já tentou jogar em outra posição? Não, não me acostumei a correr pela esquerda. Ou seja, o cara pode ser um monstro em outra área, mas ninguém examinou matematicamente o cara. O cara falou, tem cara ali lateral esquerdo, vai jogar. E às vezes é isso. E quem é o cara que manda no time? É o senhorzão antigo que não conhece os métodos matemáticos novos, que vai com a cara de um e não vai com a cara do outro. Só que não era no futebol o filme, né? Eu estou trazendo pro futebol aqui, porque é o nosso esporte, mas foi pro beisebol, certo? E aí o cara, o que ele fez? Ele percebendo que ninguém usava matemática para controlar os times, ele contratou um economista, que não manjava merda nenhuma de beisebol, mandou ele ler o livro de um cara que fez um estudo estatístico sobre beisebol, começou a aplicar o método estatístico do cara, mesmo contra os manda-chuva do time que era mais velho e achavam que ele era louco. No começo começou a perder e não começou a dar certo, mas ele insistiu e mudou completamente o que hoje é o beisebol no mundo todo. Hoje, quando tu vai botar um jogador de beisebol numa certa posição, é porque tu tá com a prancheta de estatística dele dos últimos jogos. E tu toma decisão matemática. Certo? Claro, se o cara estiver com desinteria, se o cara estiver machucado, muda, mas é matematicamente que se toma a decisão. Quem foi o time mais vitorioso do vôlei nos últimos anos? O Brasil, adivinha por quê? O Bernardinho foi o cara que introduziu a estatística no vôlei. O Bernardinho começou a optar que jogador fica em cada lugar com a estatística, com um cálculo matemático de quantas vezes o cara acerta, quantas vezes o cara erra. E ele faz isso durante o jogo. Então se durante o jogo os caras com o iPad do lado, ponto do fulano, cada um vai marcando a pontuação, o erro e o acerto de um cara. Ele no tablet dele recebe o gráfico. Porra, esse cara hoje tá no dia dele, ele não tá errando uma, só toda bola eu quero nele, toda bola eu quero dele. Putz, aconteceu alguma coisa, o cara ficou mal durante a partida e começou a cair. Troca esse cara agora, vamos arriscar nele, vamos arriscar tal bola que tá dando estatisticamente mais chance. O que eu tô te falando é que quando ele chama a galera, pelos meus cálculos agora, a jogada que vai funcionar é tal. Tu vê, cara, a decisão de como o ataque vai ser engendrado no bate-papo logo depois do intervalo ali, que ocorre a cada curto tempo, é de uma decisão matemática. E claro, isso não tira a beleza do esporte, o esforço de cada jogador, né? Pelo contrário, eu acho que deixa mais bacana ainda, acrescenta um elemento a mais, né? Virando um xadrez ainda mais complexo aí, esses esportes todos. O futebol é difícil emplacar essa história de estatística, não é tão fácil. Ele é um jogo, né? Não é que nem o futebol americano, que é um jogo de xadrez, basicamente jogado no campo, né? O nosso ele é um futebol diferenciado.
Tanto que os americanos tentaram uma certa época em jogar estatisticamente o futebol e mesmo assim não conseguiram vingar ainda. Galerinha, só tem um problema. Olha o que eu fiz com as coisas. Se eu, por exemplo, estivesse trabalhando com pontos, a resposta do desvio padrão seria pontos ao quadrado. E não é legal eu trabalhar com uma unidade modificada, sendo que eu estou analisando quantos pontos cada jogador faz. Então eu não quero uma grandeza que meça pontos ao quadrado, eu queria medir ponto. Por exemplo, se eu quiser calcular o desvio padrão dos apartamentos, vai dar da área dos apartamentos? Metro na quarta. Vai dar em metro na quarta, mas a área de apartamento se mede em metro ao quadrado. Então fica confuso às vezes quando vai integrar o desvio. Eu tô com essa mania, cara, eu vou falar em entregar, eu falo integrar. Eu acho que é por causa da matemática que está me fazendo mal, tem, né, o processo de integração que está me fazendo mal. Quando tu vai entregar esta informação para o leigo, se ele recebe informação com a unidade elevada ao quadrado, pode confundir ele. Por exemplo, uma fábrica faz tubos de um certo comprimento e o comprador quer receber o tubo exatamente daquele comprimento. Mas nada nessa vida é perfeita. Os tubos saem da fábrica, uns mais compridos, outros mais curtos. Para ver se o cliente vai reclamar ou não dos tubos que chegam, eu tenho que calcular o desvio padrão do tamanho dos tubos. Se der um desvio padrão muito grande, eu vou ter que regular minha máquina de corte que está desregulada. Olha que loucura. Até em fábrica de tubo, cara, o desvio padrão é fundamental. Agora tem um detalhe. Se eu estou calculando o tamanho de tubo, é em metro. E o desvio padrão vem em metro quadrado. Então o cara fica confuso. Putz, mas eu estou trabalhando com tamanho de tubo, por que a área está ficando com um valor de área? Mas espera aí, se eu quiser passar de metro quadrado para metro, basta extrair a raiz. Adivinha o que é variância então? É a raiz quadrada. Pronto, só isso. Ou seja, a variância é só para dar um acabamento mais bonito na informação. Para a informação ficar com a unidade correta da coisa que a originou. Certo? Então é isso, o chato é calcular o desvio padrão. Depois calcular o desvio padrão, extrai a raiz quadrada. O que der o menor valor é o cara que menos varia. Então esse é o meu jogador, professor? Não. Vai que ele varia bem pouco para baixo. Ele sempre faz só 1/6 das 10. E o desvio padrão dele é 0,1. Por favor, manda esse cara embora. Ou seja, o desvio padrão baixo pode ser para detectar o cara que acerta muito ou o cara que erra muito. Ou seja, o desvio padrão é para medir o desvio de uma certa tendência. Beleza? Na próxima aula que a gente, na próxima aula depois da prova, a gente vai fazer umas continhas só para a gente familiarizar e aí depois é só geometria espacial para finalizar o ano. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Ai meu Deus, não tem tarefa porque é simulado. A tua tarefa é estudar como se fosse ter a prova. O que cai nessa prova mesmo? Cai um pouquinho de probabilidade, um pouquinho de estatística. Questões que nós resolvemos em sala. Então a tua tarefa é revisar as questões feitas em sala. Eu quero ver se eu trago impresso o simulado, hein? Porque como é uma aula só, eu já entrego. Isso aqui, eu já entrego. E aí a gente já corrige na sequência para fazer um super simulado para a prova e ninguém fica nervoso nesse final de ano. Fala, meu amor.